Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de refletir sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos. O texto se encontra no Salmo 14, e eu gostaria de fazer uma reflexão com essa verdade bíblica aqui a respeito de um tema muito importante, principalmente em nossos dias, e como ele tem sido muitas vezes discutido e às vezes até uma certa falha de nós, né, que trabalhamos no campo religioso, de tratarmos do assunto de uma maneira mais, digamos assim, um pouco mais coerente, um pouco mais específica. Então, gostaria de trabalhar a questão do ateísmo, principalmente por conta dos nossos dias. Certamente, algumas indicações que o nosso período tem tido uma perca da influência da religião, e eu gostaria de trabalhar esse ponto, levando em consideração os apontamentos que são feitos pelo salmista Davi em um salmo muito importante, né, e que trata do assunto. Então, eu gostaria que você abrisse comigo, se você tem uma Bíblia aí, no Salmo 14. A leitura diz assim, diz da seguinte maneira: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam ao Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Pense comigo a respeito de algumas questões que nós estamos observando nesse nosso contexto. Contexto onde há um conflito claro entre a religião e a secularidade. Esse sistema tem sido percebido durante alguns séculos. E, de fato, há, sim, algumas implicações e alguma predominância no discurso de uma ou de outra parte. Vai depender muito da circunstância onde nós estamos. Se estamos inseridos em um contexto secular, nós encontraremos uma predominância maior do discurso secularizante, mas se estamos em regiões onde há uma influência muito grande da questão religiosa, provavelmente nós não teríamos a necessidade de falar de secularidade em razão dos problemas enfrentados serem bem menores. Mas em regiões geralmente cosmopolitas, isso sempre irá acontecer. Então pense comigo a respeito das implicações que são trazidas aqui por Davi, né? Esse salmo foi escrito num período onde o ateísmo não era uma coisa tão forte como nossos dias. Hoje estima-se, né, que quase a metade dos países europeus e com sua influência ocidental já são basicamente ateístas ou agnósticos. Davi ele fala a respeito de inimigos seus. Ele não diz nomes, ele não diz que postos eles ocupavam, se eles eram importantes ou influentes. Nós não sabemos muita coisa a respeito dos inimigos de Davi, mas que eles diziam no seu coração insensato: não há Deus. Esse é um posicionamento claramente ateísta, onde as pessoas reafirmam o compromisso de que não creem em forças espirituais, não creem na direção onde o mundo caminha, de certa maneira. A sua cosmovisão ela é influenciada por fatores meramente naturalistas. Eles não estão se importando necessariamente em defenderem as suas posições com os fatores que são agregados geralmente com conceitos estabelecidos pela religião. Então, nesse momento, Davi está questionando, uma vez que ele estava em um contexto extremamente religioso, lá nos idos do século V a.C., Davi ele comenta a respeito desse posicionamento com uma certa dúvida a respeito da credibilidade desse discurso. Pensamos comigo também esse ponto, levando em consideração que nós estamos também inseridos em um momento assim. Esse discurso secular também tem revelado aquilo que Davi trabalhou já no início do seu salmo, no versículo 1, sobre a insensatez. Mas eu gostaria de pensar como se configura essa insensatez dos secularizados, daqueles que estão influenciados por questões naturalistas. Pensemos, esses homens eles são insolentes. Eles estão trabalhando com a ideia de que o mundo ele se sustenta num sistema fechado e onde esse sistema fechado pode ser fatalmente explicado por questões meramente
naturais, eles trabalham então com essa perspectiva de que existem tão somente influências naturalistas com relação aos seus argumentos. Então, as questões tidas como espirituais não podem ser consideradas no mesmo nível das questões. Essa influência tem acontecido de forma muito premente nas influências políticas, por exemplo, né? As decisões, muitas vezes, que são trabalhadas nas causas do direito, geralmente levam em considerações a predominância do discurso secular ou neutro. Então, defendendo esse conceito que é possível ser neutro em questões espirituais. Mas vamos entender basicamente como é que isso ocorre aqui com Davi e como a insensatez se configura nesse caso. O ateísmo, então, ele é insensato porque ele leva à ausência do bem e isso conflita diretamente com o conceito religioso de bem-estar, porque existem padrões que são estabelecidos pela religião, especialmente pela religião cristã, sobre o direito do próximo, o direito daquele que tem a condição de se estabelecer também pelo simples fato de que ele foi criado por Deus, que ele foi estabelecido por Deus, e sendo assim, ele precisa ser mantido e respeitado na sua individualidade. No caso do argumento aqui mencionado por Davi, isso é uma perca, pelo simples fato de que nações que perdem a referência ou até a referência de Deus, elas caem certamente em um niilismo e, consequentemente, em uma condição de pouca ou baixa moralidade. Isso aconteceu com muitas ações, obviamente, mas isso podemos ver claramente em exemplos até relativamente novos aqui do nosso contexto, na parte do mundo que nós vivemos, como, por exemplo, no conceito de religião francesa, como você observa historicamente, como a França, durante o período da Revolução Francesa, posterior à Revolução Francesa, como ela se entregou a princípios bárbaros e que fez quase que desintegrar toda uma sociedade secular que havia secular no sentido não secularizante, mas no sentido milenar que havia ali na Europa Ocidental. Há também isso muito claramente presenciado em países comunistas, como na China e em outros lugares, onde decisões são tomadas com base meramente na conveniência do Estado e não na questão relativa ao direito do homem, né, do ser humano. Inclusive, as questões referentes a direitos humanos, se a gente pode falar disso, no nosso contexto, é bem mais influenciado pelo princípio cristão do que necessariamente por causa de direitos seculares, né, ou pensamentos seculares. Davi fala aqui nesse versículo 1 que há a ausência do bem quando justamente isso ocorre, quando você desconsidera a condição de ser obra de Deus, criação de Deus, e que você deve prestar contas a um Deus exaltado e glorificado. O versículo número 2 nos mostra basicamente isso, quando ele fala: do céu olha o Senhor, os filhos dos homens, para ver quem entenda, se há quem busque a Deus. O versículo 3 é muito mais claro com relação a isso, quando diz que todos se extraviaram e juntamente se corrompem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pense comigo. A partir do momento que você desconsidera esse escrutínio de Deus, você não considera que você faz parte de um todo, de uma amálgama de inter-relações que foram criadas por um Deus supremo, um Criador soberano, que estabeleceu todas as coisas, você já começa a pensar de que você é a causa última de todas as coisas ou que alguma outra força que não Deus é a causa última de todas as coisas. Pensando assim, as causas moralizantes, questões que dizem relativamente às questões da humanidade, são colocadas em segundo plano. Às vezes para justificar um sistema político, às vezes para justificar um bem-estar coletivo de uma maioria que geralmente oprime uma minoria. Enfim, essas coisas levam, de certa maneira, a um certo desequilíbrio. Com relação à Bíblia, isso nós vamos perceber que o princípio de igualitariedade é sempre demonstrado, que os mais ricos e mais fortes não podem dominar os mais pobres ou as minorias, que há necessidade de que se defenda um sistema que possa ser bom para todos, para que todos coexistam juntos. Não existe essa ideia de extirpar os seus oponentes, como existe em alguns sistemas que simplesmente esquecem-se de Deus. Há então, sim, a necessidade de nós, como cristãos, manter as nossas convicções, mesmo um sistema secularizado, pois sabemos que, às vezes, até o sistema secularizado pode ser usado de maneira produtiva. Eu defendo particularmente que há, sim, uma necessidade de um poder neutro
para que faça um certo equilíbrio, já que, infelizmente, as religiões elas também tendem a se posicionar de maneira também assim majoritária assim, em alguns lugares e podem prejudicar. Por exemplo, religiões cristãs podem ser oprimidas, né, por religiões islâmicas ou hinduístas e vice-versa. Isso pode acontecer várias vezes e eu creio que quando existe um poder neutro, isso pode ser até salutar, né, para que não haja o favorecimento de coisa alguma. Mas isso leva também à maneira como esses homens se comportam. Versículo número 2, é claro, 3, aliás, é claro com relação a isso, eles estão se degradando, né? Paulo, então, inclusive, até usa esse texto em Romanos 3 para demonstrar a decadência do gênero humano com relação a toda essa questão, né? Quando se esquece de Deus, se esquece dos princípios de moralidade e assim a sociedade ela cai em uma situação bem mais complicada e chegando muito próximo à bestialidade ou ao barbarismo. Há então aqui a questão mais levantada pelo apóstolo Paulo nos versículos posteriores de que o ateísmo também é uma insensatez levando à depravação humana. Eles vivem na realidade, o versículo 4 é muito claro sobre isso, com o intuito de contrariar-se e de se posicionar contra aquilo que Deus estabeleceu. O salmista ele fala do povo de Deus, especificamente, falamos isso da igreja, porque o salmista obviamente não tinha uma noção de igreja organizada como nós temos hoje, mas ele tinha noção do povo de Deus. Israel era o povo de Deus naquele período e ele tinha a ideia de que aqueles que se posicionavam, tendo a possibilidade de se estabelecerem como poder dominante, eles se posicionariam de maneira a fazer com que o poder que eles assim subjugavam ficasse debaixo dos seus pés. No caso, o poder do povo de Deus. No versículo número 4, nós vemos isso, quando diz: acaso não entendem os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Veja como eles se comportam. Eles se comportam como se fossem os donos, né, de todo o argumento plausível. Isso acontece em vários aspectos. A gente pode falar muito da prevalecência ateísta nas questões ligadas à educação, nas questões ligadas às leis civis. Enfim, o discurso secularizante é predominante, né? Lamentavelmente, o discurso religioso, considerado de maneira secundária e apenas um conceito mais de gueto do que necessariamente um conceito que deva ser útil para a sociedade. Já falamos a respeito disso, mas o fato é que ao se posicionarem como superiores, eles se colocam como aqueles que oprimem, e isso pode levar fatalmente a uma perseguição generalizada, como é mencionada por Davi, com relação à ideia de se comer como quem se come pão, né? Para perseguir, maltratar e fazer com que as coisas sejam totalmente desequilibradas nesse aspecto, levando ao povo de Deus a um sofrimento muito grande. Isso acontece, tem acontecido. É claro que a gente não vai entrar aqui, precisaríamos de outro vídeo para falar sobre isso, mas nós precisamos olhar, por exemplo, a uma nação extremamente secularizada como o Canadá, onde os magistrados daquele país, né, os políticos daquele país, deixam a religião cristã basicamente sob a tutela do Estado, impedindo, inclusive, a liberdade de culto ou de expressão religiosa naquele país. E, finalmente, a insensatez do ateísmo nos leva ao juízo de Deus, né? Os versículos 5 e 6 nos mostram que Deus, contra todas essas questões do homem dizer não há Deus, ele fará com que esses princípios sejam julgados e isso levará, consequentemente, à punição daqueles que dizem no seu coração insensato que Deus não existe. Versículos 5 e 6, ele diz: tomar-se-ão de grande pavor, vamos até o 7, e porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurará a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Perceba, Deus está do lado do seu povo. Ainda que ele seja opresso, ainda que ele seja oprimido, ele julgará as ações e as motivações de poderes secularizantes que, porventura, comam o povo de Deus, destruam o povo de Deus como quem come pão. Então, Davi menciona que Deus está do lado dos justos, versículo número 5. Ele também entende que esse entendimento secular, ou essa ânsia de colocar Deus fora de todas as esferas, será um dia julgado por Deus e visitado por Deus em seu juízo e em sua justiça. Finalmente, ele diz no versículo número 7, um versículo muito importante, pela causa messiânica, pelo princípio messiânico, de que em breve o Senhor trará a esperança a Israel e em breve esses poderes serão de fato subjugados
não por um sistema político ou por uma ideologia, mas sim por aquele que foi enviado para provar todas as nações da terra e todos os pensamentos e todas as ideologias. Ou seja, pode ser, fazendo uma reflexão apurada sobre esse assunto, pode ser que o cristianismo, a fé cristã, as igrejas, o povo de Deus, nesse período, esteja diminuindo o impacto do seu discurso, ou que seja, de certa maneira, oprimido por uma filosofia retórica que leva à incredulidade no Senhor. Mas isso não significa que o Senhor se mantém neutro com relação a tudo isso. Brevemente, o Senhor trará luz sobre todas essas coisas e nos mostrará, de fato, que posicionamento nós devemos ter perante sua face augusta. Ele se revelará portentosamente, brevemente, e ele fará com que o seu juízo seja conhecido de todos os homens. Então, eu recomendo a você, que é um secular, que acredita nessa retórica de que não existe Deus, pondere, não seja tão ávido em consumir esses argumentos, levando você, de certa maneira, a se afastar do caminho da vida. Você sabe que você tem conflitos acerca de muitas outras coisas, e todas as vezes que você suprime essa vontade revelada de Deus, você simplesmente perde a noção de sua condição como ser humano, levando muitas vezes a uma arrogância, a uma perseguição, que geralmente leva a um certo tribalismo, a um certo canibalismo, fazendo com que as pessoas sejam opressas debaixo da mão do jugo de um poder que muitas vezes se julga predominante e arrogantemente defende o status de ser a palavra final. Com quem está a palavra final? Um dia os céus se enrolarão e o Senhor, em sua graça, glória e majestade, haverá de estar perante todos os seres humanos, sejam eles vivos ou mortos, sejam vivos naquele momento, ou aqueles que foram mortos, e eles serão apresentados diante do nome do Senhor. Quem estará perante esse Deus augusto será toda a humanidade, e assim eles receberão o seu juízo e o seu escrutínio bendito, de tal maneira que aqueles que se afastarem do caminho do Senhor, por não servirem a Ele, serão fatalmente colocados em uma posição de extremo desespero. Seu desespero não alcança agora com seu niilismo, ele alcança lá no futuro, quando o Senhor destruir todos aqueles que são arrogantes e que perseguem a sua igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós, não trazendo para nós a ideia de que isso é uma mensagem que ridiculariza o lado contrário, mas aquilo que traz uma mensagem, que traz edificação, que traz um certo posicionamento. Lamentavelmente, não há possibilidade de você se manter neutro. Ou você se coloca como aquele que está do lado de um poder que persegue e oprime pela sua arrogância, ou você se coloca diante do povo de Deus, diante daqueles que estão com o Senhor e que certamente um dia serão representados pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Cristo, nosso Salvador bendito.